Bom, pessoal, então iniciamos aqui a gravação desta aula. Nesse momento a gente vai criar este pequeno programa feito em Java, tá? Que nós podemos executar via a interface do Windows, tá? Nós não precisamos executar via CMD. É um programa que ele vai carregar uma janela. Dentro dessa janela a gente tem um texto e tem uma imagem, tá? Isso aqui é um conceito que a gente vai estudar, né, que é a criação desse tipo de programa com interface gráfica, tá, e a forma, né, de gerar esse programa, de construir esse programa. Embora eu venha passar alguns códigos para vocês durante essa aula que não foram estudados ainda, tá, eles vão ser passados simplesmente para vocês terem conhecimento da estrutura do código, tá. Os pequenos detalhes que eu for inserindo com vocês, tá, não vão ser cobrados, não vão ser exigidos nesse momento de estudo, tá? A gente vai olhar isso ao longo da disciplina, tá? Todos os detalhes que for passando durante essa aula. Então, para construir esse pequeno programa, o que é que a gente vai precisar? Vou abrir o VS Code aqui, tá? O VS Code é um programinha de edição de código, tá? Ele não é um IDE, tá? A gente já olhou o VS Code já em outra disciplina. E ele serve para executar o código, né? Fazer com que o código seja executado e ajudar a gente a editar o código. Tá? Então ele é um editor de código muito utilizado atualmente. Bom, para isso, tá? Eu vou abrir uma pasta aqui. Tá? Vou apagar os arquivos que eu tinha criado antes, com exceção da imagem. Tá? Todos os outros arquivos eu vou apagar para que a gente vá construindo ele passo a passo. Tá bom? Bom, o primeiro arquivo que a gente vai construir é um arquivo chamado tela.java. Nosso programa ele vai ser uma tela, então a partir desta classe, né, a gente vai construir os elementos da tela. Tá? Chamei desse nome, pois é um nome que vai representar o que a gente vai fazer. Poderia colocar algo mais descritivo, né, como tela de exemplo ou algo assim, também estaria correto para nosso caso. Bom, como comentei em outras aulas, todo programa Java ele tem um pouco mais de código, tá? Esse código ele é sempre utilizado em todos os programas. Por exemplo, ele vai ter esse public class tela, que é o nome do programa, que tem que ser igual ao nome do arquivo, como vocês estão vendo aqui, no meu nome do arquivo é tela.java. Tem que ter também aquele método main. O VS Code, quando eu digito main, ele mostra essa tela de atalhos, tá? E esse primeiro atalho aqui é o atalho que ele vai carregar esse código que está na direita. Eu vou clicar, ele carregou esse código aqui, que é o public static void main. Então o código ele é sempre igual nesse passo inicial, então não tem para que vocês saberem digitar tudo nesse momento. Mais à frente vocês vão conhecer o que representa cada palavra como essa. E o programa vai iniciar a partir daqui, tá bem? Bom, então além disso, pessoal, nosso código aqui, ele vai utilizar recursos das bibliotecas Java. Por exemplo, as janelas, né, que são normalmente utilizadas por diversos programas, eu posso usar um modelo de janela. E eu vou só construir uma janela que tenha o texto e a imagem. Esse modelo de janela ele existe, tá? E ele é chamado de JFrame, né? Frame vem de tela, né? De janela, e o J vem de Java, tá? Então vamos pegar esse modelo, né? Eu vou colocar aqui extends JFrame, tá? Que é esse modelo. Esse modelo aqui ele está dentro das bibliotecas Java que ficam organizadas em pastas ou pacotes. Então eu tenho que trazer esse pacote dessa forma aqui, ó. Java X Swing JFrame, tá? O que é que eu estou fazendo? Estou trazendo esse cara para o meu código, para eu poder utilizá-lo, tá? Como eu vou utilizar mais coisas que está dentro desse pacote, eu vou colocar um asterisco, tá bom? Esse asterisco significa que além do JFrame eu vou trazer outras coisas da pasta ou pacote Swing, tá? Bom, então vamos lá. O nosso código ele vai iniciar a partir do main, tá?
Então, quando eu chamar o main, eu quero que uma tela seja criada, tá? Uma nova tela seja criada, tá? E quando essa tela for criada, tá? Eu quero que apareça as coisas que eu construí, tá? Bom, a primeira coisa que vai ser criado quando eu chamar tela vai ser um método chamado tela. Então, vou colocar aqui public tela, tá? Bom, quando eu começar a criar minha tela, né, como a gente já está usando um JFrame que já tem algumas coisas da tela para a gente, por exemplo, toda tela tem um botão minimizar, maximizar, fechar, toda tela tem uma barra de título, então tudo isso tem que ser criado, né, e já é criado pelo JFrame. Então, antes de que eu construa o texto e a imagem, eu quero criar o que toda tela tem. Então, eu vou chamar aqui um método chamado super. O que é que esse super faz? Ele vai olhar para quem eu estou usando. Estou olhando o JFrame, então eu vou usar tudo que o JFrame já possui, vai ser executado, tá? Bom, além disso, eu quero criar meus componentes, tá? Então vou colocar aqui o método criar, né, meus componentes, na minha imagem, né, meu texto. Tá? Eu poderia chamar aqui de montar tela, criar tela, tá? Eu vou chamar aqui de criar tela, itens de tela, itens da minha tela, tá? Então criar itens está ok para mim. Esse criar item está onde? Vamos criar agora, tá? Vamos colocar aqui criar itens. Bom, quando eu crio itens, tá? Eu preciso dizer, né, onde é que esses itens vão ficar, quais são os itens que eu quero criar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, tá? Vamos criar dois itens, né, que são o texto e a imagem, tá? Esse texto, ele é representado por um tipo chamado JLabel texto, tá? E aqui eu coloco algum elemento, né? Bem-vindo ao mundo Java com interface gráfica, tá? Vou colocar sem o acento aqui porque eu não estou compilando, não vou compilar ele com o TF8, vou deixar sem acentuação nesse momento. Imagens são representadas quase da mesma forma como o texto, tá? Então o tipo que eu vou utilizar vai ser JLabel também, tá? E aqui eu vou trazer a imagem, tá? Para trazer essa imagem, tá? Eu vou importar essa imagem com um image icon e vou dizer o caminho dela ali, que é o java.png, tá? Bom, então aqui, tá? Estou criando esses elementos. Deixa eu colocar aspas duplas para manter um padrão, tá? Pronto. Criei meu texto, criei minha imagem. Esse image icon, ele vai estar dentro de um pacote que é o AWT. Então eu vou importar tudo do AWT, tá? Então isso aqui não é obrigatório vocês lembrarem, mais uma vez. É só para que a gente tenha ideia desses passos de construção. Bom, então tem alguns elementos, né, que eu estou criando e vou adicionar esses elementos onde? Na minha janela. Eu criei eles, mas eles foram adicionados? Não. Para adicionar, tá? Eu vou pegar o conteúdo da minha tela, tá? E vou adicionar esses elementos. Então, vou pegar aqui o conteúdo, tá? Com get content pane, tá? E vou adicionar o texto, tá? Vou adicionar, pegar o conteúdo de novo e vou adicionar a imagem. Tá? Peguei o conteúdo, adicionei o texto, adicionei a imagem. Tá? Bom, isso aí é a minha tela, vai ter esses elementos. Tá? Quando eu quero adicionar os elementos em determinada ordem. Eu tenho que dar um layout. Eu vou colocar mais um pequeno trecho de código aqui que vai definir um layout para a minha tela. Tá? Vou pegar o get content pane, tá? Ponto, e vou adicionar um layout para ele, né, que é o flow layout. O que é esse flow layout, professor? Esse flow layout quer dizer que quando eu adicionar o texto, ele vem primeiro o texto e seguindo o fluxo,
seguindo o flow, ele vai adicionar a imagem ou do lado do texto ou abaixo do texto, depende do tamanho da minha janela, tá? Não vou adicionar um em cima do outro, vou adicionar ele com algumas prioridades, né? Por exemplo, primeiro o texto, como eu coloquei nessa linha, depois a imagem, tá? Dependendo do tamanho da tela, pode ser um ao lado do outro ou um do lado do outro. Aí eu vou dar um tamanho também para essa tela, né? Um set size, tá? Esse set size vai dizer o tamanho de largura, por exemplo, 800,600, tá? Aqui eu estou dando definições de tamanho para minha tela, tá? Bom, além de outras definições que eu estou colocando aqui, vou colocar mais algumas, tá? Que são relativas ao comportamento da tela, tá? Por exemplo, o tamanho é relativo ao comportamento da tela, né? Quando eu clicar no botão fechar, eu quero que minha aplicação encerre, termine. Alguns programas, quando a gente aperta o fechar, eles vão lá para barra de notificação, né? Para o System Tray ali do lado do relógio, né? Por exemplo, Discord, Skype, esses alguns antivírus, né? A gente abre a janela, mas fecha, o programa não realmente termina, ele simplesmente vai lá para baixo. Esse pequeno programa que a gente está construindo, eu quero que ele seja encerrado. Então, vou colocar um pequeno código aqui, que é dizendo que quando o programa fechar, por padrão, né? Como é que vocês podem ter essas dicas, né? O nome desses métodos que eu estou colocando aqui, eles explicam o que vai ser feito, porém em inglês, tá? Então, eu vou colocar aqui um pequeno código dizendo que quando eu apertar no botão fechar, realmente saia. Quando eu apertar o close, o programa faça um exit, saia, tá? Bom, por fim, tá? Vou colocar dois pequenos trechos de código aqui que vão dizer que quando eu abrir minha tela, ela fique no centro da minha área de trabalho, tá? Set a localização dela, né? A location relative to vai ficar no centro, né? O nu aqui significa que ele não vai estar relacionado a nenhuma outra janela, então ele fica automaticamente no centro, tá? E por fim o set visible true. Por que o set visible? Quando eu crio a janela, ela é invisível? Sim, quando eu crio qualquer janela no Java, ela é invisível, porque eu posso criar dezenas de janelas e mostrar somente algumas, né? Então eu coloco set visible true. Bom, então aqui, pessoal, criei os itens, tá? Esse aqui é o formato dos elementos aqui. Eu poderia até deixar isso aqui mais organizado. De que forma? Criando um método separado, né? Um método para criar itens, que poderia ser esse pequeno trecho, tá? E outro método aqui para definir tela, tá? Essa definição de tela ou organização de tela poderia ser, tá? Ele vai fazer essa outra parte, tá? Definir tela. Eu coloco esses outros códigos, tá? Então, o que é que vai acontecer? Primeiro eu vou criar os itens, né? Crio o texto, crio a imagem, né? Adiciono eles, né? Defino a tela. O que é que significa definir tela? Ajusto o tamanho, ajusto o que é que vai acontecer quando eu apertar no fechar, a posição e a visibilidade, tá? Então poderia ser aqui organizar a tela, definir tela, né? Então algum método que dê essa ideia. Pois bem, a partir desse momento a gente já tem essa criação dessa tela, tá? E aí a gente vai colocar esse código para funcionar, tá? Então a parte de baixo aqui eu tenho o meu terminal, tá? Esse terminal aqui, onde a gente vai compilar o código, vai executar, tá? Deixa eu abrir aqui o CMD, tá? E no CMD eu vou navegar até essa pasta. Essa pasta aqui é um caminho bem longo, tá? Então, CD
este caminho aqui. Então, todos os meus arquivos estão aqui, na verdade estão dentro de um arquivo chamado, de uma pasta chamada exemplo2, tá? Então, o arquivo que tem aqui vai ser o tela.java e o tela.png. Esses são os arquivos que eu tenho aqui, tá? Bom, quando eu quiser executar o programa, tá? Eu vou executar o programa pelo compilado e não pelo código-fonte. Por exemplo, se eu for navegar até essa pasta, tá? Naveguei até essa pasta, exemplo 2. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho o código-fonte, 2 cliques, aí abriu no bloco de notas, tá? E tem a imagem, tá? Então, essa imagem aqui, né, do Java. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar meu código-fonte e vou compilar. Então, como é que eu compilo? Coloco o javac, né, pego o tela.java e compilo, tá? Aqui ele está dizendo que eu faltou. Será que faltou eu importar alguma coisa? Deixa eu confirmar aqui se faltou importar esse mês de... tá, faltou um pequeno detalhe aqui, tá? Um new aqui na frente, tá, pessoal? Faltou um pequeno detalhe, tá? Bom, e aí eu compilei, né, javac em cima de um código Java gera o que? Um código .class. Então vamos olhar aqui, ó, tem um .class. É esse código aqui, professor, que eu vou executar. Dá 2 cliques aqui, o Windows não sabe trabalhar com esse arquivo. O Windows não tem ideia. Só quem sabe trabalhar com esse arquivo é o comando Java. Java tela.class. Na verdade eu não digito .class. No tela mesmo eu termino. Então no terminal eu executo dessa forma, né? Tela. E aí eu vou ter essa organização de tela. Mas aí eu quero gerar um programa mesmo, e não algo que eu execute via terminal. Como é que eu vou gerar um programa para que eu execute com 2 cliques? Bom, quando a gente instala o JDK, existe uma outra ferramenta chamada jar. Essa outra ferramenta ela é útil para pegar um código Java e transformar em um arquivo. O nome é jar, por isso, né? Bom, como é que ela funciona? Essa ferramenta, ela vai pegar a imagem, vai pegar o código, vai pegar o class, vai colocar dentro de um arquivo. Quando eu clicar neste arquivo, eu vou executar alguma coisa. Então, além desses arquivos, eu tenho que ter mais um arquivo chamado manifest. Que é um arquivo manifest? É um arquivo que vai indicar qual é o primeiro código a ser executado quando o usuário abrir o arquivo, né? Então é simplesmente algo dizendo que é para fazer alguma coisa. Esse arquivo aqui eu vou criar aqui do lado, bem pequenininho, e salvar ele com o nome manifest.txt. Este é o manifest. O que é que esse manifest vai ter? Uma indicação dizendo que quando alguém executar o arquivo, a classe principal é a classe tela. Vou dar 2 enters aqui, tá? Porque o manifest ele precisa desses 2 enters aqui embaixo, tá? E vou fechar. Ele não é muito importante para mim, mas é importante para que eu construa com o jar. Então vou pegar aqui o jar, tá? Vou colocar algumas opções, por exemplo, o jar ele precisa que eu digite o C, porque eu vou construir algo. Ele precisa que eu aperte o F, porque eu vou dar nomes aos arquivos que eu vou criar, né? Que eu vou colocar dentro do arquivo, né? E o M, porque vai ter um manifest. Pois bem, essas são 3 opções. Vou dar mais um espaço. O nome do arquivo que eu quero criar vai se chamar tela.jar. Dentro do tela.jar eu vou colocar o manifest, vou colocar o tela.class e vou colocar o java.png, que são os 2 arquivos, né, usados no código, tá? E o manifest para indicar que quando alguém abrir o tela.jar, não carrega a imagem, por exemplo, carregue o tela, tá? O manifest serve para isso. Quando alguém clicar no tela.jar, o que é que tem dentro do tela.jar? Um monte de arquivo. Qual o arquivo que eu quero executar primeiro? O manifest, que vai dizer
quem vai executar primeiro é o tela. Pois bem, tá? A partir desse momento, tá? O jar criou mais um arquivo. Então vamos abrir aqui a pasta. Então aqui eu tenho manifest, tá? Que é aquele pequeno arquivozinho. Tenho o imagem, tenho o ponto .class, o código fonte e tenho o tela.jar. Esse tela.jar dou dois cliques e ele vai abrir esse pequeno tela com programa com interface gráfica. Então é assim que a gente constrói um programa executável na linguagem Java. Tá? A maioria dos programas em Java não é construído para ser executado dessa forma. Os programas em Java normalmente são utilizados, né, para back-end, para programação web, tá? Ou mesmo programas de terminal. Tá? Existem vários programas em Java construídos, né, com interface gráfica, tá? E essa é apenas uma das opções para utilizar a linguagem Java e executar no sistema operacional Windows, no Linux e no Mac. Lembrando, tá? Para executar um arquivo .java, quem executa o arquivo .jar? Quem executa é a JVM. Então, tenho que ter instalado no meu sistema operacional, Windows, Linux ou Mac, a JVM. Tá? Caso contrário, o Windows não vai saber manipular este arquivo. Bom, quem não tem o Windows, então, quem não está com o Windows e está usando o celular ou está utilizando um tablet ou algo para estudar Java sem o computador, tá? Vocês vão poder pegar esse código, eu vou mandar para vocês esse código, tá? Recomendo que vocês criem conforme vocês vejam o vídeo, tá? Mas com esse código aqui eu vou copiar e vou abrir o Replit. Tá? O Replit é um ambiente para a gente colocar códigos em diversas linguagens, incluindo Java. Aqui o Replit eu já estou logado na minha conta, vou apertar o botãozinho mais aqui, tá? Para criar um novo código Replit. Tá? Vou digitar Java e tem duas opções, Java ou Java Swing. Se eu apenas apertar Java, ele vai criar um Replit simples que não tem interface gráfica. Então vou criar um Java que vai permitir a criação de interface gráfica com o Swing. Tá? E vou apertar o botão Criar Replit. Bom, a partir desse momento, o Replit ele abre essa tela e nessa tela ele cria um arquivo main.java. Tá? O Replit nos obriga a ter um arquivo main.java. Tá? Então, eu vou colar o código aqui e vou fazer alguma mudança. Por quê? Porque esse nome tela, ele só pode ser colocado tela se o nome do arquivo for tela. Como o Replit me obriga a ter um arquivo main, eu vou colocar aqui main e main. Tá? Lá embaixo também tem mais um main, então eu vou trocar também. Você pode estar perguntando, professor, esse nome definir tela, ele precisa ser definir main? Não. Esse definir tela aqui ele é relacionado a este método e não ao arquivo. Bom, uma vez que eu estou no Replit, eu vou apertar Run, ele vai fazer tudo isso que eu fiz no código, né, no terminal. Ele vai construir a aplicação, né, vai fazer o chamado de javac e vai executar a aplicação. Vocês estão vendo aqui que inclusive a janela foi criada com o texto. Não tem imagem. A imagem eu estou dizendo aqui que essa imagem devia ser pegando o java.png e o java.png não está aqui nos arquivos do Replit. Eu vou fazer o upload aqui desse arquivo, tá? Então aqui vai estar aqui agora, tá? Eu vou parar a execução para que ele termine. Vocês podem ver aqui que ele criou um ponto .class, né? Esse ponto .class é o que a gente cria com o javac. Vou executar de novo, ele vai carregar, construir o código, carregar os arquivos, inclusive o PNG, para mostrar aqui o nosso pequeno programa. Tá? Não é a mesma visualização do sistema operacional, tá? Tem algumas adaptações que o Replit faz aqui, ele transforma tudo que é JFrame em applet, então tem uma pequena diferença visual, mas o comportamento é muito parecido. Tá bom? Bom, pessoal, então o código que eu vou deixar para vocês nessa semana é este.
Tá? E eu vou pedir que vocês façam pequenas mudanças, como por exemplo, mudem o texto, coloquem seu nome, né? Mudem essa imagem, coloquem alguma foto, alguma imagem diferente, tá? E enviem o arquivo no Replit ou diretamente o jar diretamente para o exercício, tá bom? Bom, então vamos encerrar aqui a gravação.